Olá! Nesta aula eu vou estar te ensinando a como ler e entender receitas de amigurumis. Vou tentar explicar da melhor maneira possível para você entender e arrasar nos amigurumis. Eu vou estar utilizando aqui uma caneta e um papel e vou estar tentando te ensinar passo a passo para você entender melhor. Então, quando você vê uma receita de amigurumi, a primeira coisa que tem lá é um V, ou então tem apenas o número 1. O que é que esse 1V ou esse número 1 significa? Esse 1V significa uma volta, ou uma carreira, o que você achar melhor falar. Então, quando tiver 1V, 2V, 3V, 4V, significa uma volta, segunda volta, terceira volta, quarta volta. Às vezes não tem assim, ou é apenas o número, mas esse primeiro número que está na frente da nossa receita, o nosso primeiro número da receita, significa o total de voltas que você está fazendo. Não significa que você tem que fazer 2 voltas. Quando você tem que fazer mais de uma volta, lá vai ter assim, ó. Um exemplo, 2V, 4V. Significa que você tem que fazer da segunda volta até a quarta volta da maneira que está explicando. Então, aqui na frente desse 1V, sempre vai estar assim. Vai ter o nome Anel Mágico 6PT. Significa que aquela primeira volta é acompanhada de um anel mágico, ou seja, você vai fazer ela com um anel mágico com 6 pontos. Às vezes, não vem acompanhado de 6 pontos, vem 6 PB, significa 6 pontos baixos. Então, quando você vê o primeiro número que você vê aqui, significa o total de voltas, significa o número de voltas que você vai e assim por diante. E quando você vê um número assim, ó, 2V, tracinho 4V, ou então você vê simplesmente o número, um exemplo, 2, 3. Significa que a segunda e a terceira volta você vai ter que fazer daquela maneira. Beleza. Quando tá aqui no segundo V, que é a segunda volta, lá vai ter um aumento em cada PT, que é 12. Significa o quê? Que em cada ponto você vai fazer um aumento. Um exemplo, lá tem um ponto baixo, então você vai fazer em cima daquele ponto baixo 2 pontos baixos. Então, um aumento significa que você vai fazer o ponto que já era para fazer e mais um ponto de aumento. Então, aqui vai ter segunda volta, um aumento em cada ponto. E esse 12 aqui significa o total de pontos que você vai ter na carreira. Não precisa se preocupar com esses números finais, às vezes aqui tem 12, aqui vai ter 36, 42, só um exemplo. Então, esses números aqui entre parênteses só quer dizer o total de pontos que você vai ter naquela carreira. Caso você estiver na quarta carreira e lá tá dizendo que você tem que ter 36 pontos e você tá com dúvida se você acertou, se você teve algum erro, é só você contar os pontos que vai estar indicando se você está certo na carreira ou não. Então, esses números aqui entre parênteses, não precisa você se preocupar, porque só significa isso, significa o total de números que você vai ter na carreira. Então, aí eu tô na minha 15ª carreira, na minha 15ª volta, e lá tá assim. Um ponto, uma diminuição, e aqui tá falando que vai ficar com 36. O que significa? Significa que na 15ª volta você vai fazer um ponto e uma diminuição. Ou seja, você vai fazer um ponto, uma diminuição, um ponto, uma diminuição, e no final você vai ficar com 36 pontos. E assim é o que significa cada pontinho do amigurumi, da receita do amigurumi, e eu espero que você tenha entendido.